cadeira com a palavra do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Meus irmãos, livro de Daniel, capítulo 1. Tá bem Daniel, no final. capítulo 1. Daniel. Não, não vamos falar mais não. Ok. Amém? Diz assim, ó. No ano terceiro do reinado de Joiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor de Babilônia a Jerusalém e assistiu. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus. Depois os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências e entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para assistir no palácio do rei, que lhe ensinasse as letras, as línguas dos caldeus. E o rei ordenou a ração de cada dia, a porção de manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azaria, e o chefe dos eunucos. Depois outros nomes, a saber, a Daniel pôs e Beltesazar, Ananias e Sadraque, a Misael, o de Mesaque, a Sadraque e o de Abednego. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Só isso aqui, meus irmãos. Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por mais oportunidade, por estar ministrando a palavra sagrada, Senhor. Deus, quero também neste momento, querido Espírito Santo de Deus. Querido Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Neste momento, Pai, te pedimos também, vem falar com cada que está aqui nesse longe através, Senhor, da tua palavra sagrada. Eu te louvo e agradeço. Amém. Meus irmãos, pode estar os seus assentos. Amém? Meus irmãos, livro de Daniel, capítulo 1. Sei que aqui muitos conhecem uns 3 jovens aqui que foram fielmente ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, foi fielmente fiel ao Deus de Israel. A Bíblia nos mostra, no capítulo 1, que esses 3 jovens, eles foram cativos. O que é cativos? É uma pessoa que está no lugar e alguém pega essas pessoas e coloca em outro lugar. Ou seja, Daniel, ele não fazia parte da Babilônia. Daniel, ele era de outro lugar, mas ele foi levado para a Babilônia. Quando eu começo a entender esses 3 jovens que fizeram a diferença em um lugar que eles não habitavam, onde não era o costume deles viver. A Bíblia nos conta que esses 3 jovens, o rei Nabucodonosor mandou escolher jovens que fossem separados, instruídos para servir diante do rei. A Bíblia nos conta que esses 3 jovens, após o rei, eles decidiram na Babilônia não se contaminar com as iguarias do rei. Eu quero dar essa oportunidade. Esses 3 jovens, meus irmãos, a Bíblia nos conta que esses 3 jovens, mesmo estando longe de casa, mesmo estando longe dos seus parentes, ou seja, eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Como assim? Eu quero dizer para os irmãos que esses 3 jovens, que por mais que eles estavam tão longe de casa, eles realmente foram fielmente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. 3 jovens que fizeram a diferença na Babilônia. 3 jovens que não se contaminaram com as iguarias do rei. Esses 3 jovens, diz a Bíblia Sagrada, que esses jovens, após não se contaminar, outros servos ali comeram do manjar do rei. Mas Daniel falou assim: não, nós não vamos comer das iguarias do rei nem do vinho. Preferimos ficar somente comendo alimentos naturais. A Bíblia quer dizer para os irmãos
que esses 3 jovens, meus irmãos, jovens que fizeram a diferença, jovens que cresceram na Babilônia. Vamos ver também no capítulo 3 de Daniel, que após o rei Nabucodonosor consagrar uma estátua grande naquele campo de Dura, a Bíblia nos conta que o rei falou assim: todos vão ter que prostrar diante dessa estátua. O rei pensou que todos que ali estavam na Babilônia, após ele levantar aquela estátua, todos tinham que se curvar diante daquela estátua. Só que o rei Nabucodonosor, ele não sabia que naquela Babilônia estava ali, existia 3 jovens fielmente ao Senhor Deus de Israel. Porque a Bíblia nos ensina, em Mateus capítulo 4, o próprio Jesus Cristo falou assim, quando Satanás falou para ele assim: se prostrares e me adorares, eu vou te oferecer todo o reino que está na face da terra. Mas Jesus Cristo, ele conhecendo a palavra, ele falou assim: somente há um que pode ser adorado, esse é o Deus que nós servimos hoje. Quando a Bíblia nos ensina, meus irmãos, quando aqueles 3 jovens viram a estátua, após o rei ver que quase a metade da face ali, daquela terra ali, estava prostrado, e olhou lá no campo lá embaixo e viu 3 jovens que não se prostraram diante daquela estátua. Eu quero dizer para os irmãos nesta noite que unicamente nós devemos servir ao nosso Deus Todo-Poderoso. Porque a partir do momento que o cristão ele dobra o seu joelho para falar com Deus, a resposta de Deus é grande na vida de quem ora, na vida de quem persevera na oração. Porque a Bíblia nos conta, Elias era um homem sujeito aos pecados também. Mas a Bíblia nos conta que Elias orou e Deus respondeu Elias com fogo. Ele estava enfrentando os 850 profetas de Baal. Elias era um profeta de Deus, um profeta que não se corrompeu. Todo mundo ali estava se corrompendo. Desde Saul até Jeroboão, todos se corromperam. Mas quando todos se corromperam, ali Deus vai levantar um profeta. Unicamente um profeta para levantar e falar com o povo. A Bíblia nos conta também, meus irmãos, que esses 3 jovens que tinham fidelidade. Unicamente, hoje quando nós falamos de fidelidade, nós entendemos também que o mundo é cheio de oportunidade. Querendo ou não, assim como o irmão Kent orou nessa noite, para nós estarmos vigilantes. O diabo não brinca, meus irmãos. A pessoa pode brincar, mas o diabo não brinca não. Se a pessoa dá um vacilo, o diabo entra e faz um estrago na vida daquela pessoa. Se a pessoa não vigiar, o diabo entra e faz um estrago. E se vê um estrago, é difícil a pessoa se levantar. Mas pela misericórdia de Deus todos os dias, meus irmãos, Ele está nos contemplando, nos dando sabedoria, como devemos olhar cada vez mais para podermos prosseguir e caminhar com Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina também, meus irmãos, que por mais que aqueles 3 jovens estavam longe de casa, eles não se contaminaram. O que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes durante a caminhada que você faz com Jesus Cristo, continua caminhando com Jesus Cristo, aparece a oportunidade assim talvez que você jamais esperaria. Porque o diabo, meus irmãos, ele sabe o ponto fraco de cada um. Ele oferece pratos, mas tem uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele nos ensina o que devemos fazer. Ele nos dá sabedoria. Quando nós falamos de sabedoria, meus irmãos, sabedoria, para que sabedoria? Sabedoria para poder discernir o que é que está acontecendo à nossa frente. Porque a partir do momento que o cristão ele tem a plena sabedoria, ele sabe que aquilo que está diante dos olhos, ele vai primeiramente olhar, falar com Deus. Deus, isso que está na minha frente é da vontade do Senhor ou não é da sua vontade? Por isso que nós entendemos também que nós, a partir do momento que nós servimos a Deus, caminhamos com Jesus Cristo, pode perceber, meus irmãos, todas as pessoas que quanto mais ela é fiel ao Senhor, quanto mais essa pessoa passa por momentos de lutas e perseguições, é o momento que quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, quanto mais levante aproxima dessa pessoa, é porque aí tem situações que Deus vai provar a sua fé quando você se aproxima dele cada vez mais. Eu quero dizer para os irmãos também nesta noite que independente da circunstância que você passa, continue sendo fiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Continue servindo com a fé que você está hoje diante de Deus, para você não olhar para trás, mas unicamente continuar caminhando e tendo a plena certeza que hoje você é um bom soldado de Cristo. Hoje você serve a Jesus Cristo, porque Deus, meus irmãos, Deus, cada um que está aqui nessa noite, Deus chamou unicamente para um propósito.
Qual o propósito é esse? Num propósito, às vezes nós oramos também e também temos a ação de anunciar a palavra dele. Porque vamos ver um exemplo. Lá em João, a Bíblia nos conta que Jesus Cristo soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Atos capítulo 1, a Bíblia nos conta que eles esperaram a promessa de ser revestido de poder. Mas para que ser revestido de poder? Vamos ver a diferença do que uma pessoa ser revestida de poder na pregação. Vamos ver que quando os discípulos andavam com Jesus Cristo, eles já não pregavam a mensagem. Eles apenas anunciavam, apenas andavam com Cristo. Jesus Cristo estava ensinando para os discípulos o que ia fazer. Que após Jesus Cristo subir a diante de Deus, a destra de Deus Pai, o discípulo daria a continuidade da missão que Jesus ia fazer na face da terra. Vamos ver que após os discípulos serem revestidos de poder, vamos ver a igreja primitiva anunciando, pregando a palavra de Deus com autoridade. Vamos ver um exemplo: Filipe e Samaria, a metade de Samaria, Filipe ganhou para Jesus Cristo. Ali a Bíblia nos conta que tinha um mágico, que até o próprio mágico que ali fazia artes ali, o próprio mágico se converteu e aceitou a Jesus Cristo. Ou seja, o que muda a pessoa é a mensagem de Cristo Jesus. O que ensina a pessoa a conhecer a verdade é a mensagem de Jesus Cristo. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ou se a pessoa quer pregar para a pessoa e quer trazer a pessoa força para a igreja, aí não é o papel da pessoa, aí é o papel que vai convencer a pessoa lá fora. É o Espírito Santo de Deus que está hoje conosco. Ele convence a pessoa do erro. Às vezes quando a pessoa pensa em errar, é o Espírito Santo que vai convencer aquela pessoa e falar assim para aquela pessoa: aquilo lá é errado. Vamos ver também, meus irmãos, quando os discípulos começaram a pregar a palavra com autoridade, o próprio Pedro, Atos capítulo 3, vamos ver um homem coxo que não andava. Pedro não tinha dinheiro, meus irmãos, mas ele falou assim: o que tem eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. Sabe o que hoje, meus irmãos, nos falta cada vez mais em nós mesmos? O que falta em nós hoje mesmo, meus irmãos, é nós termos mais ação na obra de Deus. Mais ação na obra de Deus, porque é oração. Oração ela tem que ter ação, ela tem que ter movimento. Os discípulos não ficaram orando no cenáculo após esperar a promessa todos os dias. Eles fizeram a promessa do Senhor Jesus Cristo, que ele seria testemunha tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, até os confins da terra. Porque hoje entendemos também a missão da igreja hoje é anunciar a mensagem de Cristo, é anunciar a mensagem que o reino dos céus está próximo. Assim também, sabe por que a Bíblia nos ensina, que o livro de Atos nos ensina que não tem a palavra amém, porque a palavra amém, ela continua com a igreja tem que dar continuidade à missão sobre a face da terra. A missão de hoje, cada um que está aqui, é anunciar, pregar a palavra de Deus, é anunciar sobre a volta de Jesus Cristo. Os dois você prega assim para a pessoa: eu já preguei tanto para aquela pessoa e ela não veio para a casa do Senhor, mas tenha certeza que a sua vontade você fez de anunciar a mensagem para Jesus Cristo. Você fez a vontade de Jesus Cristo. Jesus pregou para multidões, muitos não creram na pregação de Jesus Cristo, mas Jesus Cristo ele não deixou de pregar, ele não deixou de pregar a mensagem, porque a missão de Jesus Cristo era pregar a palavra de Deus. A mensagem de Jesus Cristo era anunciar para os pobres, era anunciar sobre a volta dele, era anunciar para as pessoas se arrepender. Jesus também pregou para a mulher samaritana, Jesus também pregou para Nicodemos, Jesus pregou para rico, Jesus pregou para pobres, tanto feito. Jesus anunciou a mensagem, mesmo que muitos não deram crédito à mensagem. O próprio Jesus Cristo falou assim: que um profeta não tem honra na sua própria pátria, mas quando mesmo que as pessoas não creem na pregação de um profeta, Deus sempre levanta alguém para anunciar a mensagem dele. Mas a obra de Deus, com tenho certeza, ela não vai ficar parada se ninguém quer fazer a obra dele. Deus é uma pessoa que, por mais que a pessoa não tenha sabedoria, o conhecimento que vai dar é o nosso Deus todo-poderoso para a pessoa anunciar a mensagem do hino do Senhor dos Exércitos. Alguns pensam assim, tá vendo? Alguns pensam assim: Deus me usa tanto, eu prego tanto, se eu parar de pregar, a igreja não vai para frente, a pessoa está enganada. Se uma pessoa não quer anunciar, ele levanta um Davi. Ele levanta um Davi. Quando eu falo de Davi, mas um Davi é o mais pequeno. Deus, meus irmãos, se ninguém quer fazer a obra de Deus, Deus sempre vai levantar outro.
Deus sempre levanta outro, meus irmãos. É, meu Deus, Deus jamais verdade. deixa a dele parada. Mas Ele também confia nos que estão na cadeira aqui nessa noite. Ele também confia que tem profetas aqui nessa noite com autoridade para fazer a vontade dele. Tem profeta aqui nessa noite, que Deus está capacitando pessoas aqui nessa noite para anunciar a mensagem dele. Sabe por quê, meus irmãos? Deus capacita cada um de nós para cada vez mais estarmos mais firmes na presença dele. Deus sempre, primeiramente, Ele vai fortalecer cada um de nós. Sempre Deus Ele capacita cada um de nós, primeiramente, para podermos fazer a perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque eu quero para que nessa noite seja fielmente o Senhor. Continue buscando através da oração. Continue glorificando, continue adorando ao Senhor Deus, que Ele vai responder a sua oração. Que por mais Deus, eu creio, meu Pai. não é respondida, mas tenha certeza que quando você orou, se colocou de joelho nas madrugadas, Deus ouviu o seu clamor. Deus também ouviu o seu clamor durante os madrugadas. Ele também ouviu a sua adoração. Que por mais às vezes que pensamos, pessoal, que por mais que o vento sobra para lá e para cá, você está servindo ao Senhor Jesus Cristo. Você está caminhando, mesmo com Deus não fazendo o diabo não tem, porque tanta luta que você passa, mas está servindo ao Senhor. Mas o diabo ele não sabe que quem te guarda é as mãos poderosas do Senhor. Que vai ser estendida sobre a sua vida. Na partidão em que Deus estende as suas mãos sobre a sua vida, Deus vai capacitar você cada vez mais para cada vez mais continuar caminhando, se fortalecendo cada vez mais. Porque a caminhada do Senhor Jesus Cristo é uma caminhada difícil, mas tenha certeza que os galardões que Deus vai te dar é um galardão maior. Vai ter recompensa para aqueles que realmente ao Senhor Jesus Cristo. Se eu quero do Senhor receber a oração, não desanime, meus irmãos, continue caminhando. Terceiro, tenha certeza que Jesus Cristo Ele vai te dar força para poder caminhar na presença dele todos os dias à face da terra. Aleluia! Glória! Glorificado, exaltado o nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, caminhar com Jesus Cristo, meus irmãos, exige esforço de cada um de nós. Exige esforço de cada um de nós. Exige muita luta, meus irmãos. Pode perguntar a qualquer pessoa que é fielmente a Jesus Cristo, mais de 30, 40, 50 anos. Pergunta essas pessoas se é fácil servir Jesus Cristo. Se fosse fácil, meus irmãos, hoje a igreja estaria muito cheia, não estaria cabendo dentro do Senhor. Mas para entrarmos nos céus, meus irmãos, exige esforço de cada um de nós. Exige esforço de cada um de nós. Temos que termos uma vida de olharmos para a oportunidade que o mundo oferece e falar assim: não, eu não vou aceitar essa oportunidade, porque o que Jesus Cristo tem para mim é melhor. O mundo pode oferecer casa, mas o mundo pode oferecer oportunidade, meus irmãos, mas o mundo vai oferecer uma vida eterna para você. O mundo vai oferecer uma garantia de vida eterna para você, mas Jesus Cristo Ele vai oferecer uma vida eterna para você. Basta apenas ser fielmente ao Senhor, assim como jovens que foram fielmente, mesmo estando longe de casa, mas estavam confiando em Deus, que ali eles estavam fielmente ao Senhor Cristo Jesus e fielmente ao Deus Jeová. Amém? Amém. Vamos